O Espírito Santo de Deus está ao teu servo. Usa ele, Jesus. Queria falar tudo aquilo, meu Pai, que você já colocou no seu coração e vai colocar. Essa palavra vem de novo aos nossos corações. Venha nos limpar, venha nos confrontar, meu Pai. Que possamos sair daqui da tua casa, meu Pai, desejosos em melhorar, em crescer, meu Pai. Usa o teu servo conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos também? Amém. Glória a Deus. Feliz? Amém. Glória. Vocês estão felizes, né? Amém. Glória a Deus. Está feliz aí? Glória a Deus. Glória. Abre a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Quando você procura, precisa de primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao pastor Paulo. Obrigado, pastor Paulo. O senhor é top. Pastor Paulo. Eita, glória! Deus abençoe sua vida. Nesse pouco tempo eu só aprendi demais. Principalmente a falar. Brincadeira, fui a ouvir que o senhor fala mais do que eu. E eu sou grato a Deus pelo seu livro, pela sua família e pelo cuidado que o senhor tem tido comigo. Muito obrigado, senhor. Que Deus te abençoe e faça muito para o senhor fazer um churrasco muito bom. Obrigado pelo convite da irmã Núria, que Deus continue lhe abençoando, por alegria. E eu quero agradecer, cadê o pecador pedindo? Obrigado, meu amigo. É um amigo. Deus continue te abençoando. E eu quero louvar a Deus também pelo meu amigo Luiz, que está lá atrás, um pouquinho. Todo mundo conhece, deixa isso. Obrigado, Luiz. Deus sabe também da importância que tu tem na minha vida. Eu não vou falar demais, porque senão tu vai se achar. Obrigado pela tua vida, Mediel, Amanda. E pelos demais irmãos que vão me ouvir hoje. E se você gostar da mensagem de glória, se gostar de glória, vai gostar. Amém? Você achou? Diz assim, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Pode sentar no Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você gosta da palavra do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então fique com a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele vai relatar a história de uma mulher muito importante na história do povo de Israel. E muitas vezes a importância dela passa desapercebida quando nós fazemos uma leitura rápida. E o livro de Samuel, apesar de não ter sido escrito por ele, mas leva seu nome por ele ter sido um profeta muito importante, né, para a nação de Israel. E esse livro ele vai falar muito sobre o reino teocrático, onde Deus reinava sobre o seu povo. Não haviam reis, mas Deus reinava sobre o seu povo diretamente por meio deles. E nesse período da história de Ana, havia algumas coisas que estavam acontecendo no povo. O povo estava passando, irmãos, por uma crise espiritual. O povo estava passando por uma crise política. Já não havia mais ordem no culto. E o ofício sacerdotal estava completamente corrompido. A nação de Israel estava completamente enfraquecida espiritualmente. E quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, normalmente nós não percebemos. A gente não nota até que a gente está quase para morrer. Mas enquanto a gente está naquele período em que a gente está fraco, não quer mais saber de orar, de buscar a Deus, o culto para a gente já não faz tanta diferença. A gente depende de pregador para poder cultuar, pastor. A gente depende do cantor. É tanto que em algum momento da nossa caminhada a gente se pegou fazendo a seguinte pergunta: quem é que vai pregar hoje? Porque se for fulano, eu não vou.
Quem é que vai cantar hoje? Se for o fulano, se for o Michel, eu não suporto aqui. E a gente se perde nesses momentos com o nosso culto dependente de quem vai vir para ele. E o nosso culto depende da situação da nação, da situação política. Mas o nosso culto ele não pode ser dependente disso, de maneira nenhuma. A gente tem que aprender a cultuar a Deus independente da situação. Se a crise política está instaurada, isso não tem ligação com a minha adoração. Eu preciso continuar adorando ao Senhor. Se a minha vida não está fácil, e de quase ninguém aqui é, e se for você é agraciado, dê graças a Deus por isso, eu preciso continuar adorando. Eu não preciso depender de estar empregado para adorar o Senhor. Eu não preciso depender de uma faculdade, de passar no vestibular. Não! Eu simplesmente preciso entender que o culto a Deus ele tem que partir de mim. E muitas vezes a gente procura culpados para o nosso culto. Eita Deus, aleluia. O nosso culto não é bom. Muitas vezes a gente julga não ser bom. Falando aqui no culto hoje, o pastor Paulo falou meia hora e não teve nada. O culto hoje, a irmã cantou, meu Deus, misericórdia, eu não preciso de uma aula. Às vezes tem gente que canta muito mesmo. Mas isso não pode interferir no nosso culto a Deus. A gente não pode fazer parte de uma geração em que tem um culto manchado e corrompido. Não, a gente precisa adorar o Senhor. Israel passava por essa situação. O cenário da nação não era nada bom, porque quando a gente lê a história de Ana, a gente fala, meu Deus, que coisa linda. Que mulher que orava, que mulher que tinha os joelhos calejados. Mas nessa noite eu quero convidar você para a gente entrar dentro dessa história, para você ver o quão lindo é a história de Ana. O texto vai dizer que Eucana todos os anos viajava para cultuar a Deus em Siló. Ele andava cerca de 2 dias, de 2 a 3 dias, ele, 2 mulheres, como já é difícil, 2 mulheres, com seus filhos, suas filhas, para oferecer sacrifício a Deus. O culto era maravilhoso, irmãos. Era tipo congresso, todo mundo ia, levava o seu sacrifício. Eucana chegava, toma aqui, Penina o seu sacrifício, dava para os filhos, dava para as filhas. E aqui tem uma lição muito importante. Sabe qual é? Tem gente que traz, pastor, os filhos para o culto, mas não ensina os filhos a cultuar. Então dá a porção do culto dos filhos. Aí depois, quando o filho não quer mais servir ao Senhor, aí reclama. Fala, meu Deus, eu obrigava o menino a ir para o culto. Não é obrigar, é ensinar. E fazer ele entender que o culto a Deus tem um valor inestimável. Gente, irmãos nossos, vizinhos, que queriam adorar o Senhor e não podem. Tem gente no leito de hospital querendo adorar e não podem. Tem gente que talvez está aqui nessa noite, que queria que o filho estivesse aqui dentro adorando ao Senhor e não tem. E você tem e não dá valor. Não ensina. O pastor Paulo é chato quando ele fala, vamos ensinar, vamos trazer para o ensino, vamos trazer para EBD. Mas sabe quando a gente dá valor? Quando perde. Mas Eucana todos os anos dava a porção de todo mundo, vamos cultuar ao Senhor. Todo ano. A gente não pode perder essa oportunidade. E para Ana ele dava uma porção única. Por quê? Porque Ana, irmãos, ela passava por um momento de aflição tão grande na sua vida, que a alegria da mulher naquele tempo, não que não seja hoje, era gerar, era dar filhos, e ela não tinha filhos. E Eucana, seu marido, tentava de todas as formas consolar sua esposa. O texto vai dizer que ele amava demais, amava tanto que de todas as formas ele tentava suprir essa falta. E todo culto, irmão, estava Penina lá, ei, Xavier, não tem nem filho, quer vir para o culto. Uma estéreo dessa, não tem nem gera e quer vir para o culto. Eita Deus! Para quem tu vai vir para o culto? Tu não tem filho, tu não tem esperança, tu é uma estéreo. E você sabe o que significava a esterilidade naquele tempo? Era uma desonra para a mulher. A mulher carregava uma culpa sobre si, de que ela estaria estragando o futuro da sua família. E além disso, toda a sociedade tinha aquela família como uma vergonha, porque era uma família que não gerava frutos, era uma família que não tinha filhos, ela carregava esse peso sobre ela. Agora imagine como estava o coração de uma pessoa dessa no culto, não tinha filhos, passava por uma aflição tremenda. E o texto vai dizer que Penina era inimiga de Ana.
Já viu aquele crente que não gosta de ver você crescer? Que não gosta de ver o pastor Paulo aqui na frente? Que não gosta de ver você na liderança? E fica, tá na liderança, mas não era você que tinha que estar, era eu. Tá adorando, cantando lá na frente, mas era eu que tinha que estar, Marquinhos. Era eu que tinha que tocar no lugar do Joel. Era eu que tinha que cantar no lugar da Tiara. Era eu que tinha que liderar os jovens no lugar do Gabriel. E tenta de todas as formas impedir o seu culto a Deus. Mas Ana nos ensina uma lição muito importante, porque a gente quer ser Pedro. Ela vai se perturbar um pouquinho, eu não estou Pedro. Mas Ana vem e fala, não, eu não sou Pedro que rancorei, não sou Paulo que mata. Eu sou eu, e a minha atitude é orar ao Senhor. Sabe o que ele está me dizendo? Pode falar o que quiser, mas eu não vou deixar de cultuar. Eu sou estéril, mas o meu culto a Deus está aqui. Eu sou aflita, mas o meu culto está aqui. Ninguém sabe o que o Senhor passa, pastor, mas o culto está aqui. Ana dobrou os joelhos, não disse nada a menina. A resposta de Ana foi, eu vou orar. Porque se eu te responder, você vai se defender. Mas se eu orar, quem vai me responder é o Deus que criou todos. E Ana foi orar, irmãos. Aflito, o texto vai dizer que ela orou ao Senhor com amargura de alma. Oh, Deus tremendo. Sabe os dias que você está aflito? Você dobra os seus joelhos e não sai nada. Você vem para o culto, às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim, ih, está desviado. Não vem para o culto. Mas só a gente sabe o que a gente passa. Deus tremendo. Você vê o irmão sorrindo no culto, fazendo todo mundo rir. Mas você não sabe o que ele passa. As aflições na alma dele, na alma dela. Às vezes ela dobra o joelho e ela não diz nada. Não consegue falar e nem expressar a amargura da alma dela. Não consegue dizer ao Senhor o peso do carro que carrega. E ninguém sabe de nada. Porque a gente tem a mania de apontar e dizer, está desviado. Não quer mais vir para o culto. Mas a gente nunca chega e fala, pastor Paulo, o que o Senhor está passando? É a nossa primeira atitude. Mas ela estava aflita e ela foi orar. Não saiu palavra, os lábios dela só se mexiam e tremiam. Os seus olhos cheios de lágrimas caindo no chão no templo do Senhor. E na porta o sacerdote ele olhava para ela e falava, meu Deus, essa mulher está embriagada, não saía palavra. Era uma oração que só tinha lágrimas, só tinha choro. Ela não suportava mais o peso das humilhações. Ela não aguentava mais ser uma mulher infértil e improdutiva. E ela chorou com amargura, com aflição. O sacerdote olhou para ela e falou, essa mulher está embriagada. Ele olha para ela e fala, é mais beber. Ela vira para o sacerdote e fala, eu não estou bêbada, eu estou aflita. Eu estou com a minha alma doendo. Eu não consigo gerar. Eu não consigo dar honra para a minha família. Eu só estou orando ao Senhor para Ele me dar um filho. Porque se Ele me der, eu vou devolver para Ele. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, aqui tem uma lição muito importante. Tem gente que espera perder para dar valor. Aí depois que perde, quer que Deus resolva tudo. É negligente, é irresponsável, não ensina, não orienta, e quando perde, ela entrega nas mãos do Senhor. Não! Você tem que entregar ao Senhor o seu filho, sua esposa, a sua família antes de perder. Glória a Deus.
Não espere perder. Irmãos, a nação de Israel, lá no capítulo 4, aconteceu algo inédito em toda a história do povo de Israel. Pela primeira vez na história, o povo de Israel perde a Arca da Aliança. Os israelitas vão na batalha contra os filisteus, e eles perdem. Na primeira batalha morrem cerca de 4.000 soldados. Quantos? 4.000 soldados. Eles voltam, Ofni e Finés, que eram os sacerdotes na época, os filhos de Eli. Eles têm uma brilhante ideia: a gente perdeu porque o Senhor não está na frente. Vamos buscar a arca e colocar na frente de batalha. E perceba que enquanto isso está acontecendo, o culto está profanado, o sacerdócio está profanado, e o povo está completamente distante de Deus. Mas eles têm essa brilhante ideia, e eles vão para a batalha novamente. E eles se alegram de uma forma tão extraordinária, que os filisteus no campo de batalha ouvem um regozijo, e falam: meu Deus! Eu vou falar, né, meu Deus? Mas eles disseram: e agora? A gente está perdido, sabemos que o Deus de Israel desceu. Como vamos vencer os israelitas? Aí o capitão da guarda dos filisteus diz: não, nós vamos contra eles. E eles vêm cantando, pulando, adorando, e a arca na frente. Quando chega no campo de batalha, irmãos, foi a maior chacina já registrada. Morre cerca de 30.000 soldados, e sobra um. E resultado, eles perdem a Arca da Aliança. O sobrevivente volta, e ele entra na cidade desesperado: perdemos a arca! Perdemos a arca! Eli, já cego, provavelmente ele tinha catarata, já não enxergava mais. E ele começa a se questionar, gordo, sentado numa cadeira na porta do templo, já não tinha forças para mais nada. O que está acontecendo? O sobrevivente chega e fala: Eli, fomos à batalha de novo, perdemos o nosso exército inteiro, os seus filhos morreram, Eli, e nós perdemos a Arca da Aliança. O impacto da notícia foi tão grande que ele cai da cadeira, bate o pescoço, quebra e ele morre. E na nação de Israel tudo que restou foi choro, pranto e dor. E eles começam a chorar e a dizer: perdemos a arca, estamos acabados. Sabe qual é a lição disso? Quando eles tinham, não queria cultuar. Quando eles tinham, não davam valor. Porque a gente só dá valor quando a gente não tem, quando é algo do outro, e depois que a gente perde. A gente olha para a vida dos outros, olha para a vida do pastor Paulo, vou usar muito essa noite, e fala: nossa, como eu queria pregar como ele, como eu queria expor a Bíblia como pastor, como eu queria liderar como Gabriel, como eu queria organizar um evento extraordinário e reger igual o Luiz. Mas a gente não faz nada para ter isso. E quando a gente tem, a gente não dá valor. Se o pastor te coloca para pregar, fala: não vou nada. Mas depois que perde, meu Deus, era tão bom quando o pastor Paulo dava oportunidade para pregar. Era tão bom quando eu regia o Jones, regia o Madeste, era maravilhoso. E Deus está falando com gente aqui essa noite: não espere perder para você dar valor. Dê valor ao que você tem. Dê valor ao que Deus de Israel entregou às suas mãos. Para de ser negligente com o que o Senhor te entregou. Não espere perder. Não espere perder. Meu Deus, é tão chato quando acaba a escola bíblica, eu doido para ir para casa comer, fazer comida, e os jovens inventam de ensaiar. Coisa chata, acaba o que ensina, o pastor Paulo fala, e acaba eu doido para lanchar. No culto de sexta, é uma pula, é grito e tudo, e eu doido para ir embora.
A irmã que vai cantar o hino da água, misericórdia. É aquelas crianças chatas andando de um lado para o outro. Meu Deus! Mas aí quando você perder seus filhos para as drogas, para o mundo, aí você vai chorar e vai dizer: era tão bom quando ele estava lá ouvindo o pastor Paulo na quarta-feira. Era tão bom quando ele estava no culto de sexta. Eita, como era maravilhoso ver o meu filho correndo na igreja. Era tão bom quando eu via ele lá no culto adorando ao Senhor. Não espere perder a sua casa para ela. Não espere perder. Não espere perder. Depois que o povo perdeu em toda essa situação, o povo sentiu falta e foi chorar. É o que a gente faz. Quando tem não dá valor, mas quando perde quer chorar e se vitimizar. Anda diante da situação. Ela falou: eu vou orar. Eu não vou deixar de cultuar ao Senhor. Eu não vou deixar de adorar ao Deus de Israel. Ana foi orar, irmãos. Ana foi orar. Quando ela orou, o profeta olhou para ela e disse que ela estava embriagada. Ela falou: não, Senhor, não estou. Eu só quero um filho. Eu só quero um filho. E se o Senhor me der, escuta, e se o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Ele vai te servir todos os dias da vida dele. Aí o profeta olha para ela e fala: que o Senhor te conceda a tua petição. E aí o texto vai dizer, irmãos, que no verso 9 Ana se levanta. Nos versos da frente Ana se levanta já alegre, com outro semblante. E ela vai embora. E aí lá no verso 19, irmãos, acontece o mistério. Versículo 19 vai dizer que o Senhor, Ele se lembrou de Ana. Aleluia! O texto vai dizer que Deus, Ele se lembrou de Ana. E Ana gerou Samuel. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem foi Samuel? Eu vou te falar agora. Ana gerou Samuel. Depois que ela gera Samuel, ela não queria mais nada. Ela falou assim: eu quero só um. Se o Senhor me der, eu devolvo. Depois que eu desmamar o menino, eu levo ao templo e entrego na mão de ele. Vai aprender a servir a Deus. E assim ela fez. Viajou 2 dias, de 2 a 3 dias, e levou. Senhor, tu me deu, agora eu te devolvo. É teu. E Samuel foi crescendo. Foi crescendo, crescendo, aprendendo. Aprendeu os livros poéticos, aprendeu os salmos, aprendeu o pentateuco. Glória a Deus. E ele ficou extremamente instruído na lei do Senhor. Ele cresceu na graça, no conhecimento, aprendeu a cuidar das coisas de Deus. E a nação continuava corrompida. Espiritualmente, politicamente. O exército fraco. E Samuel crescia. Ele continuava aprendendo. Todos os dias. Aprendia da lei do Senhor. Aprendia sobre como cuidar das coisas de Deus. Aprendia sobre o sacerdócio. Aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel. Ele olha para ele e fala: Samuel, não te preocupe, isso aí não é loucura, é Deus falando com o Senhor, é Deus falando contigo. É assim que ouve a voz de Deus, tudo bem. E o menino foi crescendo. E aí, irmãos, quando o menino está grande, lá no capítulo 7, diante de todo esse cenário, Deus ele começa a nos ensinar alguma coisa. Primeiro, Ana era estéril. E da esterilidade de Ana, Deus já havia projetado um propósito para a nação dele. Porque tinha profeta, sim ou não? Sim. Não tinha sacerdote, sim ou não? Tinha juiz, sim ou não? Mas estava todo mundo corrompido. Não adianta ter sacerdote, ter profeta e estarem corrompidos. É quando Deus levanta que o menino já está grande, lá no capítulo 7, diante de todo esse cenário, Deus levanta ele para restaurar a nação. O último dos juízes. E ele foi a transição, ele que ungiu
o rei Saul e posteriormente o rei Davi. E através dele Deus restaurou a nação de Israel. Deus restaurou o culto, o ofício sacerdotal. Através da vida dele. Através da oração de Ana, Deus proporcionou algo que beneficiou toda a nação de Israel. Eu não sei se você está entendendo, mas através da tua oração, Deus pode providenciar saúde para os outros. Através da sua oração, Deus pode fazer algo na vida dessa cidade, desse bairro, mas é através da oração. Por muitos anos, irmãos, eu ouvi pessoas dizendo: eu quero avivamento, eu quero mover de Deus, mas essas mesmas pessoas não sabem o que é oração. Não tem avivamento sem oração, não tem mover de Deus sem oração, não tem mover de Deus. As pessoas falam muito: no meu tempo tinha cura, tinha milagre, tinha batismo. Mas é porque aquela geração orava, aquela geração não tomava decisão sem orar, aquela geração não fazia congresso sem orar, aquela geração não escolhia líder sem orar, aquela geração não fazia evento sem orar, não fazia vigília sem orar. Tudo era na base da oração. E sabe qual é o resultado da oração? Pergunte para esse aqui, ó. Pastor Paulo, diferente dos filhos de Eli, Samuel foi gerado na oração de Ana. Ele foi gerado no joelho e falou: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Ele vai te servir, ele vai profetizar, ele vai mudar a história dessa nação. Aleluia. Mas nós vivemos num tempo, irmão, tão triste, que a gente quer fazer tudo sem orar. A gente quer fazer tudo sem orar. A gente toma decisão sem orar e culpa os líderes. A gente quebra a cara e não ora, culpa o líder. Não, é você que tem que orar. A sua oração, ela pode mover o céu. Você não precisa ficar pedindo oração para ninguém. O véu se rasgou lá na cruz, de alto até embaixo, para te dar acesso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos orar, irmãos. Glória a Deus. Samuel Chadwick disse: escute isso aqui. A maior preocupação do diabo, Jonathan, é afastar os cristãos da oração. Ele não tem nos estudos que eu faço, ele não tem nos sermões que eu prego, ele não tem nos louvores que eu entoo aqui, se a letra é bonita, se é difícil de alcançar a nota. Ele não tem isso. Ele ri da nossa labuta diária, ele ri da nossa cara constantemente, ele zomba da sabedoria que nós dizemos que temos. Mas ele treme, pastor, quando nós oramos ao Senhor. Aleluia! E eu te trago isso para a sua vida. Quantas vezes você dormiu quando foi orar? Quantas madrugadas você disse: eu vou acordar e vou orar, e dormiu? Mas quantas séries você assiste sem nem piscar? Quantas noites você vira conversando com os outros e nem sente sono? Vai trabalhar no outro dia virado, mas não consegue orar nem sequer 5, 10, 15 minutos, porque o diabo tem roubado nosso tempo diário. Porque ele sabe que quando nós gastamos tempo na oração, ele pode fazer de nós professora, gerar Samuel para mudar a história. Deus essa noite vai tirar da igreja toda a esterilidade, e a igreja vai voltar a gerar eles. Nós precisamos orar, irmão. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar.
que seu filho seja alcançado, mas não ora. Quer que Deus faça o mover no culto, mas não ora. Quer que Deus faça o milagre, mas não ora. Mas essa noite Deus está dizendo: eu quero um povo que ora. Quem é gerado na oração não se corrompe. Quem é gerado na oração não se entrega. Vivemos de um tempo que queremos ganhar alma sem orar. Vivemos de um tempo que queremos firmar as pessoas e atraí-las à igreja sem orar. Achamos que as pirotecnias aí, os fumaços, o jogo, as luzes apagadas vai atrair. Não! O que vai atrair é a oração e a palavra. O evangelho não precisa de apetrecho. O evangelho precisa de gente que ora. Nós precisamos orar. Deus está falando com você precisa orar. Gaste tempo na oração. A oração faz o sobrenatural acontecer. Eu te falo na Bíblia, Elias diante de vários profetas. Deus orar ao Deus dos céus. E o Deus que responder com fome, esse é o Deus de Israel. E ele ora. E quando ele ora, Deus manda fogo e consome. Não tem mover de Deus sem oração. Não tem como gerar sem oração. Não tem como. Aleluia, Deus. Nós precisamos orar. Para louvar a Deus, temos que orar. Para cantar a Deus temos que orar. Para pregar nós temos que orar. Para fazer alguma coisa temos que orar. Nós precisamos ser ouvidos pela oração. Aleluia, Nós vivemos um tempo de corrupção tão grande que a primeira coisa que nós fazemos quando entramos na igreja é conectar o Wi-Fi. Conectamos no Wi-Fi, mas não conectamos com Deus. E o interesse da igreja pela oração diminuiu tanto que veio no sábado pela manhã. Mude o tema dos cultos. E coloque culto de oração e você vai ver a igreja vazia. Tire o culto da vitória e coloque o culto da oração. Tire o culto da família e coloque o culto da oração no domingo. Arrumarão outros compromissos. Porque nós perdemos a prática da oração. Porque nós agora desconhecemos o poder que a oração tem. E a oração ela pode mover os céus ao favor da igreja. Nós precisamos voltar à prática da oração. É por isso que nós vivemos ministérios inférteis, porque não oram. Ministérios de lideranças estéreis, porque não oram. Departamentos que não dão frutos são estéreis, porque não oram. Festividades entrando e saindo, vem festa e sai festa. Vem pregador que tem seguidor, que não tem, de longe, de perto, mas não tem resultado porque não foi gerado na oração. Precisamos assumir a responsabilidade do peso das palavras que nós falamos. Não adianta clamar avivamento se eu não oro. Não adianta eu pedir algo a Deus, querendo que aconteça magicamente se eu não oro. Nós precisamos ser igual a Ana. Nós precisamos dar mais valor ao culto a Deus. Nós precisamos dar mais valor ao sacrifício a Deus. E aqui tem algo em você, nós precisamos aprender. Que no culto a Deus, Deus não é obrigado a fazer a minha vontade.
Deus, Ele não é obrigado a me dar o que eu quero. Deus, Ele não é obrigado a fazer o que eu quero, não. Não é Ele que precisa de mim, é eu que preciso dele. E se eu venho ao culto, irmãos, o intuito tem que ser só um: oferecer a nossa vida a Ele como sacrifício. Sabe por quê? Porque quando nós vamos ao culto, igual a Ana falando, Deus, eu te dou, eu te devolvo, o Senhor seja adorado. Quando nós vemos para dar ao Senhor, automaticamente Ele supre as nossas necessidades. A igreja primitiva vivia milagres porque eles vinham para o culto para oferecer a Deus. Aleluia! E Deus derramava um milagre no meio da igreja. Por isso que na época desse homem aqui, que pastoreia essa igreja, o pastor Antônio Paulo, tinha milagre, tinha cura, tinha renovo, crianças eram batizadas, porque o intuito do culto era centralizar Cristo, nada mais. Pregador não tinha centralidade no culto, cantor não tinha centralidade no culto, a única atração do culto era Jesus, era o Cristo. E a única coisa que o povo de Deus queria era: eu vou lá e eu vou debruçar-me diante de Deus em oração. Começava o culto, as pessoas dobravam os joelhos. A irmã dirigente do culto começava a cantar, me dava para começar o culto e não conseguia, porque o povo estava orando e dizendo: Deus, desce desse lugar. Deus, cadê o Senhor? Abre os céus. Deus se manifesta. Deus age. O culto mal conseguia ser começado, porque o povo estava orando a Deus. Aleluia. Nós precisamos voltar a fazer isso. E não é só aqui na igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos estabelecer um altar de oração na nossa casa também. Aleluia. Nós precisamos voltar, irmãos, às práticas da oração. A oração, ela faz coisas que nós não temos capacidade de fazer. A oração, ela chega onde nosso braço não vai. A oração, ela tem o poder de resgatar aquele filho que está nas drogas, na prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. Ela tem poder de aquebrantar e de amolecer o coração daquele homem que não quer saber de Deus, daquela mulher que não quer saber de Deus, daquele filho que sente agora a raiva da igreja, daquele que não consegue se firmar através da oração. Isso é possível. Nós não podemos viver sem oração. É como um passarinho tentar voar só com uma asa, não tem como. Nós precisamos voltar lá. E através da vida de Ana, no capítulo 1, Deus providenciou no capítulo 1 a restauração de Israel no capítulo 7. E isso foi gerado em oração. Em oração. Em oração. E aqui o capítulo final. A nação de Israel estava passando por um período muito difícil. Corrupção espiritual, corrupção no culto, corrupção política, corrupção no ofício sacerdotal. E diante de tudo isso, havia profanação do templo, imoralidade sexual no templo, e diversas outras atrocidades feitas pelos filhos de Eli. E Eli, na condição de sacerdote, não repreendia, não exortava e não exonerava os próprios filhos do ofício. E aqui eu aprendo que sacerdote omisso, ele gera líderes promíscuos, imorais e profanos. E líderes imorais, profanos e promíscuos geram um povo doente. E um povo doente, ele gera uma situação de comodismo. E diante disso, uma frieza espiritual, e se afasta de Deus.
Diante disso, nós temos um grande problema. E como resolver isso? Se os profetas estão corrompidos, se os líderes estão corrompidos, se o povo está no comodismo, se ninguém quer saber mais do culto, aí Deus tem a resposta. O profeta Samuel. Glória a Deus. Eu quero te perguntar, será que você é a resposta de Deus para alguém? Será que você é a resposta de Deus para essa geração? Deus levanta Samuel. Samuel, quando ele foi o profeta responsável e usado por Deus para restaurar o culto. Aleluia. O culto frio começou a ser avivado. Aleluia. Os cultos de oração começaram a lotar, Jonathan. Aleluia. Os cultos que não tinha mais milagre começou a ter milagre. Os cultos começaram a ter a essência que tinha antes. O povo começou a vir para o culto, porque levantou-se um profeta, um juiz e um sacerdote de Deus para bater no peito e dizer: aqui vai ter ordem. Aleluia! O Deus de Israel é santo e vai ter ordem no culto. Aleluia! Vai ter organização espiritual, vai ter oração, vai ter jejum, vai ter estudo da palavra, vai ter evangelismo, o povo vai ser luz. Essa nação vai voltar a ser a nação de Deus. Eu quero te perguntar, será se Deus pode fazer com você o que Ele fez com Samuel? Será se Deus pode te levantar essa noite como profeta, como juiz e sacerdote nessa nação? Aleluia. Deus levantou Samuel através da oração de Deus bendito, aleluia. É por isso, irmãos, que vocês não podem deixar de orar. Vocês têm um valor tão grande e inestimável que vocês não têm noção. A oração de vocês tem tanto poder que eu nunca vi uma mãe orar para um filho e Deus não faz nada. Eu nunca vi uma esposa, Paulinho, orar pelo marido e ele não se converter. Eu nunca vi uma mãe orar para um filho que se desviou e ele não voltar arrependido. Vocês, mulheres, não podem deixar de orar. Deus pode fazer coisas extraordinárias através de você. Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias através da nossa. Você pode perder tudo na sua vida. Você pode perder pessoas na sua vida. Mas não se permita perder a presença de Deus. Não se permita perder a vontade de orar. Não se permita deixar de buscar a Deus. Porque tem vezes na vida que nós perdemos coisas, perdemos pessoas, e tudo que resta, pastor Paulo, é só o Senhor. Aquele amigo que dizia que ia dar, que ia orar, que ia nos acompanhar, ele desaparece, todo mundo se afasta, e o único que permanece é Deus. O único que fica é o Senhor. Então você não pode se permitir ficar distante de Deus. E a única maneira de se aproximar dele, além da palavra, é através da oração. E essa noite Deus vai se inclinar e ouvir o teu clamor, porque a Ele toda honra e toda glória. Ele ouve a oração do povo dele. Ele ouve a oração do povo dele. Não teve uma vez que o povo não clamou e Deus não ouviu. Não teve uma vez que os profetas que eram verdadeiros clamou e Deus não ouviu. Deus, Ele ouve. Mas nós precisamos estar dispostos a orar. Aleluia. Essa noite Deus vai tirar toda a esterilidade dessa igreja. Aleluia. Essa noite Deus vai tirar toda a infertilidade. Aleluia. Eu quero profetizar sobre esse lugar em nome de Cristo. Que a esterilidade vai sair, esse lugar vai dar fruto, esse lugar vai gerar vida, esse lugar vai gerar almas, Marcelo, esse lugar vai gerar pessoas
pessoas verdadeiras diante de Deus. Esse lugar vai gerar obreiros, vai gerar líderes, vai gerar pregadores, vai gerar cantores, vai gerar adoradores. Esse lugar vai ficar pequeno. Aleluia! Se prepare. Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia! 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 Eu quero te convidar essa noite para você orar. Sobreviver sem ter amigos, ficar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Sobreviver sem os aplausos, sobreviver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Você orar. Aleluia. Esse ano gerou Samuel, que ele foi tão responsável, usado por Deus para restaurar a nação. A história da nação inteira mudou. Não só da nação, mas de Ana. Depois que Ana teve Samuel, nunca mais ela parou de gerar. Aleluia. E Deus está dizendo para você: ore, ore, que você não vai parar de gerar. Você vai dar